Muito boa noite, amigos da TVC. Hoje nós estamos aqui na presença de duas pessoas ilustres, né? O deputado Júlio Lopes, conhecido de muitos anos aqui, do jornalista Cantarelli, e meu amigo Sebastião Rodrigues, que foi secretário de Estado, que eu sempre gostei de brincar, o único secretário de Estado que eu vi andar pela cidade de Maricá de chinelinho havaianas, meu amigo, né? Os dois são amigos aí há mais de 20 anos, me corrijam se eu estou enganado. Eu vou dar meu boa noite aqui para o lendário Júlio Lopes, né? Para essa pessoa, sabe, conhecida da população, um histórico limpo, que é mais importante para vocês, né? É justamente o histórico. E por esse motivo o Cantarelli está abrindo os seus trabalhos com a pessoa que merece todo o seu respeito de vocês, né? Boa noite, deputado. Boa noite, Cantarelli. É um prazer enorme estar aqui contigo na TVC, junto com o Sebastião, que é o irmão de vida. Estamos juntos há 30 anos, aí trabalhando pela política, pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. E você fazendo parte não só de contar essa história, mas interpretar, discutir e transformar a história do Rio de Janeiro e do Brasil. E para aqueles que não sabem, né, o deputado acompanha Maricá há muitos anos, não é aquele parlamentar paraquedista não, que só chega na época das eleições, cai de paraquedas, conta uma historinha e vai. Não, o Júlio está sempre aqui, né, Tiãozinho é filho da terra, né? Dá meu boa noite ao Tiãozinho. Olha lá pro povão, dá uma boa noite, Tiãozinho. Boa noite, Cantarelli. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez falando com você, irmão. Nosso secretário querido, você. Obrigado, obrigado. Deputado, vamos entrar num assuntinho aqui, que é um assunto que tomou conta da grande mídia, está em todos os canais, né? A situação que nesse momento a política nacional está passando. Qual é a sua avaliação desse momento, do quadro, do contexto político, diante desse turbilhão de situações que está acontecendo na esfera federal? Olha, Cantarelli, eu sou um cara otimista. Eu acho que o Brasil é muito maior do que tudo isso. Por óbvio, a gente tem um momento muito triste, um momento chato. Esse Banco Master e esse Vocaro fizeram um estrago reputacional. Mas o Brasil é maior do que isso, imensamente maior. A política brasileira vai surpreender, vai dar um bom resultado. E eu tenho certeza que o Brasil sai maior dessa eleição para que a gente tenha um 27 de prosperidade, de crescimento, de caminho. Deputado, como é que está lá dentro os bastidores do Congresso, hein? Aquele ambiente que muitas das vezes a gente vê que chega muito próximo de umas vias de fato, né? De agressão, de xingamento. Eu já vi decoro ser quebrado ali na casa, olha, né? O ambiente está pesado, né, deputado? Sem dúvida nenhuma, como eu disse aqui, é um momento bastante constrangedor, né? A gente vê muita gente caindo aí em situações muito graves. A gente não sabe bem como é que isso vai terminar, né? Porque o começo aponta aí uma série de fatos super graves, inclusive em relação ao Supremo Tribunal Federal e a outras instâncias. Mas eu, como te disse, eu acredito muito no país, eu acredito muito na população, sobretudo, e acho que a gente sai do processo eleitoral fortalecido para ter um grande país. O Brasil, em função inclusive das guerras, da guerra na Ucrânia, da guerra de Gaza, o Brasil é o grande país do mundo para opção de investimento, para crescimento, para alimentar o mundo. Então a gente não pode ficar aqui triste, nem achando que nós vamos para uma situação mais complicada ou mais difícil. Vamos acreditar que a gente vai construir um país melhor se cada um for na urna com convicção e votar com vontade nos quadros melhores para a gente desenvolver o país. Inclusive, o senhor tocou num ponto aí crítico, né, que nós estamos ouvindo muito da população, dos eleitores, desânimo que eles estão de votar, de determinados parlamentares que perdeu a credibilidade junto a ele. Agora mesmo aconteceu isso com um membro aí da família do Bolsonaro, nessa situação aí que também tomou conta da grande mídia, né, a respeito aí dessa gravação que pegaram dele, né, envolvendo também o Banco Master, né? Isso é uma coisa que ninguém esperava, né, ver o nome dele envolvido, sabe, num escândalo dessa magnitude. Eu vou te falar, eu acho que o grave ali foi ele não ter se antecipado, não ter se posicionado, porque ele correr atrás de um recurso para o filme do pai dele é razoável. A questão foi ele ter dito que não tinha tido aquela conversa. Então eu tenho a impressão que o Flávio, nesse momento aí, ele errou, porque o que ele fez, a meu juízo, pelo menos até agora, não tem nenhum fato condenável, porque
Ele é um filho querendo homenagear o pai, querendo, enfim, fazer uma obra que obviamente vai ajudá-los eleitoralmente, e ele correr atrás disso não é um crime, até porque até aquele momento, quando eles tiveram esse financiamento, a Rede Globo Televisão, os veículos de comunicação, todo mundo estava veiculando o banco, porque o banco era um banco normal, era um banco, enfim, em dificuldades, mas ainda era uma situação que ninguém conhecia esse escândalo, tá certo? O que eu acho que foi grave foi ele não ter sido claro e não ter se posicionado com clareza. Mas eu acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a gente ainda vai ver muita discussão nessa eleição, muita coisa ainda vai acontecer. E agora a questão dos royalties, né? Tá essa briga pelos royalties. Só acha que o Rio de Janeiro pode sair perdendo nessa queda de braço? Eu tenho a impressão que é uma situação complicada, mas a Camilúcia já votou pela inconstitucionalidade e eu acredito fortemente que os 10 ministros vão acompanhá-la, por uma razão. O royalty é muito importante para o Rio de Janeiro, ele é fundamental para a nossa vida, mas se ele for dividido entre os 27 estados da federação e entre os 5.000 municípios brasileiros, ele não vai fazer diferença para ninguém e vai quebrar o Rio de Janeiro. Então os ministros têm consciência de que esse dinheiro para o Rio de Janeiro é muito importante, para São Paulo é importante, para o Espírito Santo é importante, será importante lá para o Amapá e na área meridional, que são os entrantes nas novas grandes descobertas brasileiras, mas ele não será importante se ele for dividido para todo mundo, porque ele passa a ser um dinheiro desprezível. Então haverá que ter bom senso de prevalecer o Rio de Janeiro e esses estados que já estão se apropriando de uma riqueza que é importante você que está nos acompanhando aí saber. A natureza do royalties é uma indenização a uma exploração que pode comprometer o futuro do meio ambiente. Então o royalties, na realidade, é uma indenização de exploração. Quem explora é o Rio de Janeiro e esses estados que têm as jazidas de petróleo. Então não é razoável essa divisão e por isso é inconstitucional. Eu tenho certeza que essa inconstitucionalidade será dada. Acho que o Ricardo Couto, nosso governador aqui, que hoje é presidente licenciado do TJ, se posicionou bem e acho que nós vamos ter êxito nesse julgamento, se Deus quiser. Inclusive, Tiãozinho, o governador interino, né, o desembargador, ele está tendo uma atuação que a população está elogiando a atuação. Você, como operador do direito, você sabe muito bem que ele está sabendo conduzir a coisa também como político, né? Ele pegou o governo não querendo pegar, mas obviamente como presidente do Tribunal de Justiça, ser um operador do direito, está tentando, trouxe para dentro do governo as pessoas, vários diversos procuradores que conhecem a máquina pública e estão tentando azeitar o time, ou seja, organizar o time, até porque o tempo dele é pouco. E também não pode também continuar muito tempo, porque pela legalidade teria que ser eleito pela Assembleia, né? Mas vamos ver até quando o Supremo vai deixar ficar como governador. Até esse momento está sendo um bom governador. Eu quero também salientar isso, quero aqui dizer que torço que esse freio de arrumação que o desembargador Ricardo Couto está dando como governador do estado, tem lá um sujeito que está na Casa Civil, que é o Willeman, rubro-negro como eu, que está fazendo um bom trabalho. Eu acredito que isso vai ser importante para dar uma enxugada na máquina, uma organizada, para que o próximo governador pegue um estado menos problemático, já mais limpo e já mais organizado. Deputado, eu queria inclusive deixar aqui um convite já aqui diante das nossas câmeras, a pessoa também está presente dentro dos nossos estúdios, porque lá nós temos a condição de botar a população para participar desse bate. Não é nenhuma entrevista, é um bate-papo entre amigos, pelo tempo que nós nos conhecemos, sabe? Eu acho importante dar essa oportunidade à população de conhecer melhor o Júlio Lopes. Vamos fazer a pessoa do Júlio Lopes, né? Para ele saber separar o joio do trigo. Porque o Cantarelli, quando está perto de alguém, eu faço questão, sabe, de resguardar a minha imagem, entendeu? E o deputado tem todo o meu respeito pelo seu histórico, sabe, de parlamentar, pelo seu histórico de chefe de família, que eu acho que isso é importante também. Então merece todo o respeito da imprensa séria. Então eu queria deixar aqui esse convite. Para mim vai ser uma honra estar lá no estúdio com você. Vamos fazer uma grande divulgação da minha ida lá ao estúdio. O Sebastião vai acertar. Eu que tenho que te agradecer a gentileza, o carinho, não só de hoje, mas de sempre.
Muito obrigado. Deixa um recado lá pro povo geral, não só de Maricá, já que a TVC fala a nível nacional, no geral aí. O que eu quero dizer é o seguinte: acredite em você mesmo, meu amigo, minha amiga. Quem muda a sua vida, quem muda o seu futuro é você mesmo. Mas acredite na sua capacidade de mudar e no Brasil. O Brasil é muito maior do que essas crises circunstanciais, do que os problemas que nós estamos vivendo nesse momento. Nós vamos vencer. Agora, Tchauzinho, vou deixar um pouquinho do deputado ali, só nós dois, pode? Pode, vamos lá. Um minutinho só nós dois? Um minutinho. A nossa cidade está invadida, né? Realmente você vê que nós estamos perdendo a nossa identificação, porque o povo tá chorando, né? A atual administração, né? Lamentavelmente o Quaquá está administrando a cidade de fora para dentro, aonde está faltando emprego, aonde o direcionamento de verba pública está para os projetos pessoais dele, e em outras áreas está se deixando a desejar, em especial a área da saúde, né? Todo mundo sabe aí a minha ligação com o Quaquá, mas eu não posso fugir à verdade, sabe? A verdade eu acho que tem que prevalecer, porque foi as comunidades que levaram ele ao poder. E nós temos um compromisso, eu e Quaquá, com as comunidades. Se ele mudou, o Cantarelli não mudou. Então você, como filho da terra, falando como filho da terra, não como assessor do deputado, parece que eu tirei ele da nossa conversa, né? Eu gostaria de ouvir do Sebastião Rodrigues, né, que eu conheci seu pai, meu amigo, que está no Reino da Luz, que você olhasse para a Câmara e falasse com a população de Maricá. Como é que eu vou dizer, né? O PT em Maricá, o Quaquá ficou 8 anos, o Fabiano ficou mais 8, já está 16 anos. Agora vamos para mais 4 anos. Então, eu acredito que a população de Maricá aceitou o governo PT, né? Eu sou um pouco crítico, isso é o Tião, o Sebastião, do assistencialismo ao extremo. Eu acho que o assistencialismo tem que existir. E em Maricá, eu acho que passou um pouco da curva. Então, e está trazendo para pessoas de Maricá, que não vou dizer que são pessoas que estão trazendo para pessoas de Maricá que não querem trabalhar, que só querem ter o benefício, querem andar de ônibus de graça, querem dormir, até porque vem para Maricá de graça, tem um local que tem o café da manhã de graça, tem o almoço de graça, tem o janta de graça e dorme de graça. Você não está trazendo trabalhador. Você está trazendo para a cidade pessoas que não vão produzir nada para a cidade. E nós temos um dinheiro aqui na cidade, que é o royalty, que ele é totalmente finito. Finito. Isso pode acabar a qualquer momento e está sendo aplicado de uma forma, na minha visão, equivocada. Essa é a minha opinião em relação ao morador da cidade, e torço muito para o prefeito que ele faça uma administração boa, até porque eu tenho 56 anos de Maricá. Então eu torço pela minha cidade cada vez maior e melhor, né? E querido pelo povo, né, Zé? E que a segurança melhora. Essa semana mesmo nós tivemos a morte aqui de um rapaz, que é o Paulo Beto, né? Meu amigo. Que foi assassinado, Júlio. Uma dessas pessoas que estão aí na cidade, que vive dessa dependência. De rua. Que matou um trabalhador e jogou numa cisterna. É isso que eu estou te falando. Essas pessoas que estão vindo para o Maricá, não estou generalizando. Tem ótimas pessoas, tem pessoas simples que precisam do apoio, da assistência. Mas está vindo muita, vou dizer a palavra, não vou ser agressivo. Então, pessoas que não tinham que estar em Maricá, porque está vivendo do assistencialismo ao extremo, ao total. Eles não vêm para cá para trabalhar e para produzir. Hoje o Juninho do Gás, está sempre reclamando porque não tem mão de obra para trabalhar com ele. Meu primo, que é pedreiro, não tem um assistente para trabalhar com ele. Uma dificuldade enorme de mão de obra, porque as pessoas não estão vindo para Maricá para trabalhar. Eles estão vindo para Maricá só para se usufruir do nosso dinheiro finito, que é o dinheiro do royalties. Mas, repito, torço pela administração do Quaquá, torço que ele arrume a cidade cada vez mais, até porque ele é um rapaz que já foi prefeito 8 anos, 16 com o Fabiano e vem agora com mais 4 anos. A população quis, né? Então, vamos torcer para o melhor. Você se sente seguro andando pelas ruas de Maricá hoje, Tiãozinho? Obviamente que menos que no passado, né? Maricá cresceu muito, né? Hoje Maricá tem mais de 200 mil moradores, então virou uma cidade grande que tem as dificuldades do dia a dia de uma grande cidade. Então, a insegurança também chegou a Maricá. Devido ao excesso de dinheiro. Isso, não, o excesso de assistencialismo. Vou colocar assim, você está certo. Dá um recado aí para o maricaense, nossos amigos, né? Antes de dar o recado, vou dizer o seguinte: o Júlio está em Maricá, como deputado parlamentar, deputado federal, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Um exemplo agora, antes de ele estar aqui conversando com você, ele estava vendo o jogo lá do Dominante Itapeba. Isso demonstra o seguinte, que ele faz parte do povo. Com certeza, então, não é paraquedista. Um grande abraço, é um prazer estar falando com você, meu amigo Cantarelli. Isso é sempre, sabe? Aqui na TVC, você só vai ver isso aqui, é uma conversa sincera, aberta,
sem demagogia, porque eu não converso com meia palavra, não faz parte da cartilha do Cantarelli, né? Um abraço a todos vocês, tamo junto. Tamo junto. Valeu, Cantarelli.